Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um encontro de Estatuto da Criança e do Adolescente. E hoje eu quero tratar com vocês um pouquinho a respeito dos critérios de prevenção que estão elencados lá no Estatuto da Criança e do Adolescente. Para começo de conversa, tá? Nós já vínhamos tratando nas nossas aulas que no que diz respeito à criança e adolescente, as conquistas, né, para se considerar a criança e adolescente como uma finalidade, como um objetivo, né, no nosso ordenamento jurídico, começou a partir do século XX. Então, essas conquistas de melhor proteção, de amparo, de sustento, de amparo de direitos, começou a acontecer com maior visibilidade a partir do século XX, né, que iniciou-se a doutrina da chamada proteção integral. A gente conseguiu ver isso com mais destaque a partir da Constituição Federal de 88 e, posteriormente, ela foi reproduzida, foi identificada com mais clareza, mais específica, lá no Estatuto da Criança e do Adolescente da Lei de 1990, tá? É claro que o Brasil também, por sua parte, ratificou alguns documentos internacionais que dizem respeito a esse direito, a essa proteção de criança e adolescente, como, por exemplo, a Convenção da ONU sobre o Direito da Criança e do Adolescente, bem como a Convenção de Haia, disciplinando a respeito, tá? No ECA, o legislador preferiu fazer a seguinte divisão. Ele colocou um título da prevenção e dividiu em capítulos. Inclusive fez um desmembramento, tratando sobre prevenção geral e prevenção específica. Na prevenção geral, que está prevista em 3 artigos, artigo 70 até o artigo 73, e prevenção específica, que vem tratada nos artigos 74 e artigo 75. Nesse vídeo, eu vou falar um pouquinho sobre a prevenção geral. Então, as hipóteses ali do artigo 70 até o artigo 73. Quem quiser pegar o vade-mecum, quem quiser pegar o ECA e fazer a leitura, seguir comigo, tá? Fiquem à vontade. Para a gente começar, no artigo 70, né, houve uma novidade aí do legislador, porque agora ele colocou uma responsabilidade de todos os entes. Então, se antes a responsabilidade sobre criança e adolescente era do Estado, agora a responsabilidade passou a ser de todo mundo. É o que está dizendo bem no começo do artigo. Então, ele fala assim, estou pegando meu ECA aqui, tá? É dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente. Então, agora a responsabilidade deixa de ser tão somente do Estado, como poder público, mas também para atingir outras esferas. Quais esferas? A gente já falou que a responsabilidade é tricotômica. Então, responsabilidade da família, responsabilidade da sociedade e não deixa de ser responsabilidade também do poder público, certo? Então, previsão contida no artigo 70. Mas eu abro um parênteses, uma observação logo agora no começo, porque é necessário mencionar que em 2014, a Lei do Menino Bernardo, Lei 13.010, incluiu o artigo 70A ao ECA, justamente para combater, para prevenir e incentivar ainda mais políticas públicas de prevenção, tá? Inclusive nos casos decorrentes de castigo físico, tratamento cruel, degradante e possíveis outras formas de violência. Então, a gente vai visualizar diversos incisos, tá? Tenho aqui 6 incisos que estão todos voltados para a promoção de políticas públicas, para a promoção de campanhas de educação, tá? Para a integração de órgãos oficiais, então órgãos do Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria, que devem atuar junto a entidades não governamentais nessa promoção de políticas de proteção e prevenção à criança, contra os maus tratos, contra a violência, contra possíveis ameaças, possíveis riscos que são colocados crianças e adolescentes, certo? Isso tudo aqui no artigo 70A, que vai falar sobre as políticas de apoio, de inclusão, a formação, o apoio, tá? Desses órgãos, dessas entidades
e o caput dele que vai mencionar, tá? Sendo a União, os Estados, Distrito Federal e os municípios que devem atuar de forma articulada em ações destinadas para coibir justamente esses castigos, essas violências e possíveis, né, meios degradantes à criança e adolescente, certo? Além disso, não posso deixar de mencionar para vocês que não apenas a lei do menino Bernardo, mas a lei 13.046 de 2014 acrescentou mais 3 dispositivos na ideia de justamente tratar da obrigação dessas entidades, tá? Dessas instituições de incluírem em seus quadros, de terem profissionais capacitados para poder identificar essas situações de maus tratos, essas situações degradantes e poderem reportá-las às autoridades competentes. Então, além de fomentar essas políticas públicas, além de criar instituições, órgãos, entidades que consigam fazer esse atendimento, é necessário também que as instituições existentes, tá? Bem como as que serão criadas, devem ter profissionais capacitados para poder identificar possíveis riscos a que essa criança ou adolescente vem sendo exposto, certo? E no que diz respeito a essa entidade, tá? Essas instituições, o artigo 70b vai dizer o seguinte: as entidades públicas e privadas que atuem nas áreas a que se refere o artigo 71, e eu já mencionando o artigo 71, ele está dizendo que criança e adolescente tem direito à informação, tem direito a lazer, tem direito à cultura. Então a gente vai pensar em todos esses cenários de esportes, espetáculos, tá? E produtos e serviços que são direcionados a esse tipo de público, né? Criança e adolescente. Então todas essas entidades, tá? A que se referem também ao artigo 71, e aí eu faço peço para vocês pegarem um marca-texto, fazerem uma marcação quanto a essa expressão, dentre outras, contidas ali no artigo 70b caput, devem contar em seus quadros com pessoas capacitadas a reconhecer e comunicar ao Conselho Tutelar suspeitas ou casos de maus tratos praticados contra criança e adolescente. Então, percebam o seguinte, tá? O artigo fala em entidades públicas e privadas, menciona que engloba também as hipóteses do artigo 71, mas ele não dá uma especificidade, ele não dá nome aos bois, ele não fala que tipo de entidade realmente é elencada e discriminada para fim de ter esse profissional capacitado para poder ter essa percepção e disposição a risco. Ele só fala que o profissional ali capacitado ele tem que reportar para o conselho, tá? Possíveis suspeitas e casos de maus tratos, certo? E aí, como que nós vamos resolver? Porque se a gente for pensar em possível sanção, pensar em punição, o Estatuto da Criança e do Adolescente traz lá no artigo 245, tá? A sanção infração administrativa, mas ela elenca apenas, tá? Os profissionais de saúde, os de ensino fundamental, pessoal de creche, pessoal de pré-escola, tá? E aí a gente elencando isso, né? Trazendo isso pelo princípio da legalidade, a gente não tem como estender essa sanção administrativa prevista lá no 245 para essas outras entidades, se assim a gente for pensar, porque elas não estão especificadas no rol do artigo 245. Então a gente tem que tomar cuidado um pouquinho quando da interpretação dos artigos ali do 70 até o 73, para fazer uma análise, uma interpretação sistemática, tá? E não uma interpretação literal ao que está sendo questionado. Porque na falta de tipo penal, né, ou de tipo administrativo, a respeito desse tipo de punição, a situação fica questionável. Ficou esse ponto aí a ser resolvido, né? Seja jurisprudência, seja pelos tribunais,
tá? Porque para a criação dessas entidades, nada impede que o Ministério Público tente resolver por meio de ação civil pública, tá? Por meio de ação civil. Mas na questão de sanção, infração, né, administrativa ou criminal, além dessas entidades, dessas instituições, desse pessoal todo elencado no 245, fica um pouquinho complicado a gente responsabilizar ele na modalidade do ECA, tá? Isso não quer dizer que nada, ou melhor, né, nada impede que, se há um possível dano, né, por conta dessa situação, expondo menor, expondo a criança e adolescente, nada impede indenização civil. Então, é possível a gente resolver isso no âmbito da indenização civil, por exemplo, tá? Para a gente encerrar sobre esse ponto de prevenção nos aspectos gerais, só mencionando que o artigo 72, ele fala que a prevenção geral aqui contida não exclui, tá? A prevenção especial, tá? E outras decorrentes dos princípios ali elencados do ECA, e que a inobservância dessas normas de proteção impõe responsabilização, seja de pessoa física como de pessoa jurídica, nos termos aqui do Estatuto. Certinho, pessoal? Quanto à prevenção e seus aspectos gerais, então aqui fazendo a análise dos artigos 70 ao artigo 73, a gente encerra, tá? E no próximo vídeo eu trago para vocês sobre os aspectos da prevenção especial. Até lá!